Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado. E nesse vídeo falarei sobre os impactos da crise. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem um joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Pois bem, crise é uma palavra muito conhecida, né? Todos estão cansados de ouvir por aí. Mas será que você tem refletido sobre a crise? Será que você tem analisado por quê e como acontece a crise? Quais são os efeitos e as consequências da crise? Veja, nós estamos num país onde estamos atravessando grandes dificuldades por causa da crise. E seria razoável que a gente pudesse entender esse problema, né? Pudesse entender por que isso está acontecendo, ou até mesmo como lidar, né? Em momentos de crise, porque isso é muito importante. Com a crise, né? Vem a diminuição das vendas, vem a diminuição da prestação de serviço, né? A circulação de riqueza diminui, né? A liquidez do mercado também diminui e, consequentemente, isso vai ter alguns efeitos, é claro, né? Um dos efeitos que nós temos visto, né, é o fechamento de empresas. As empresas arrecadam, faturam, né, cada vez menos, e aí elas não têm os rendimentos suficientes para poder manter aquelas despesas de estar com seus estabelecimentos abertos. Então não tem como pagar aluguel, muitas vezes não tem como pagar uma conta de luz, manter um empregado, né? Mesmo enxugando, mesmo diminuindo esses custos, fica difícil. E aí começa a existir um efeito meio que em cadeia, né? Meio aquele efeito dominó. A empresa fecha, as pessoas ficam sem emprego, as empresas também mandam embora para diminuir o quadro de funcionário para poder manter uma despesa enxuta, né? Poder ter uma quantidade menor de contas a pagar. E aí nós vamos vendo que esse momento ele vai tendo vários efeitos, né? Então, se você vende menos, né? Se a empresa vende menos, se as pessoas ficam desempregadas, se existe menos dinheiro no mercado, vai haver, consequentemente, menos arrecadação de impostos por parte do governo. Isso aí cria um efeito, ou seja, o governo ele vai ter que se mexer para poder equacionar também, porque o governo ele tem contas. O governo tem funcionários, o governo tem projetos, né? Tem um monte de obrigações que ele tem que cumprir que depende efetivamente de valores, né? Nós sabemos que toda estrutura tem um custo. Então, vem aquelas medidas que o governo toma também para poder aumentar a arrecadação, diminuir gasto e por aí afora. E o que eles fazem, né? Criam medidas, na verdade, que eles até então não tinham criado, para poder ver se soluciona algumas situações. Por exemplo, na falta de emprego, o governo criou a reforma trabalhista achando que isso ia minimizar os custos, flexibilizar a relação e, consequentemente, aumentar o número de empregos no país. Mas nós estamos vendo que isso não está tendo o resultado esperado, né? Esse aumento de emprego ele não começou a gerar um crescimento razoável que a gente possa entender que essa reforma trabalhista ela efetivamente resolveu esse problema, né? A reforma da Previdência para economizar gasto, esses pente fino, essas revisões que eles fazem, né? Muitas vezes com base em dizendo que existe fraudes, etc. Mas será que é possível que todos os benefícios tenham fraude? Será possível que eles tenham que revisionar tudo? Né? A fiscalização interna no quadro de funcionário deles não seria suficiente para não submeter a população a esse esforço de ter que voltar muitos doentes, muitas pessoas realmente com muitos problemas, ter que fazer revisão e perícia só para eles terem a certeza de que aquelas pessoas continuam naquele estado para poder receber o benefício. Pois bem, isso são alguns fatores, né? Agora mesmo com a declaração de imposto de renda, nós estamos vendo que coisas, né, situações onde eles não se atentavam, não cobravam, hoje eles estão cobrando, né? Essa questão da operação autônoma, muitas vezes você declarava na sua declaração de imposto de renda valores até um pouco maior do que você recolhia no INSS, né? Para efeito de aposentadoria e benefício. E hoje está tendo cobrança retroativa no sentido que se você declarou que ganhou um pouco mais, você também deverá pagar um pouco mais. Então essas medidas são medidas que não existiam no tempo em que o governo arrecadava o imposto
suficiente para quê? Para poder manter sua máquina administrativa funcionando. Mas agora, com o impacto dessa crise, eles estão fazendo coisas para poder gerar mais e arrecadar mais. E a gente, enquanto empresário, a gente, enquanto cidadão, a gente tem que ter em mente o quê? Que a gente tem que ter mais cuidado com essas situações para que a gente possa não estar caindo numa malha fina, num pente fino, e aí vir estar pagando muito mais. Então, os impactos da crise, eles são muito fortes, né, dentro da questão tributária e, portanto, nós devemos ficar atentos quanto a isso. Essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.